Se vocês quiserem já pegar as Bíblias de vocês, podem pegar as Bíblias já. Nós vamos fazer a meditação de mais uma parábola do Evangelho, então já, já serve pegar a Bíblia aí. Bom, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Eu sou o seminarista Guilherme e, em nome da Paróquia São Paulo Apóstolo, nós promovemos mais um encontro virtual aqui no Facebook da paróquia. Saibam que esse vídeo estará gravado, então se vocês quiserem revê-lo outras vezes, vocês são convidados a fazê-lo. Nós hoje vamos nos aprofundar em mais uma parábola bíblica. Nós já havíamos falado da parábola do grão de mostarda e hoje nós pretendemos nos aprofundar na parábola do joio e do trigo, uma parábola bem conhecida por todos vocês. Como eu havia dito, peguem as Bíblias de vocês e nós vamos fazer uma breve leitura. E assim como foi na última vez, nós pretendemos nos aprofundar naquilo que já está aqui. Só lembrando que esse vídeo estará disponível aqui no Facebook da paróquia mesmo, mas também estará disponível no YouTube da paróquia logo, e vocês podem acompanhar por lá também. Se vocês quiserem compartilhar essa live com as outras pessoas, fiquem à vontade. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conteúdo, ao conteúdo promovido aqui da nossa paróquia, né, melhor. Peguem as Bíblias de vocês e, como vocês já devem saber, nós vamos meditar sobre a parábola do joio. E ela fica mais propriamente no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Deem uma olhada aí. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24. É importante que nós nos aprofundemos em algumas dessas parábolas, especialmente essa formação sendo promovida, proposta, né, para os irmãos do Santíssimo, justamente porque nós temos contato tantas vezes com as mesmas parábolas, com as mesmas histórias, conhecemos, né, até de cor e salteado que está aqui, mas é necessário que nos aprofundemos nisso cada vez mais. Cada vez que tomamos a palavra em mãos, esse é o nosso objetivo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. É aí em que está a parábola do joio e do trigo. Vamos fazer uma leitura pausada e vamos entender o que aqui está. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então o joio. Chegando os servos do pai de família, disseram-lhe: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? Donde veio, pois, o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isto. Os servos disseram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Ele respondeu-lhes: Não, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiramente o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Esse é um trecho que nós bem conhecemos, mas é necessário, como eu disse desde o início da live, que nos aprofundemos no que está aqui. Vamos pedir a presença de Deus e do Espírito Santo para que, tendo ouvido essa palavra, nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que nós estejamos abertos com os ouvidos do nosso corpo, os ouvidos da nossa alma, para ouvirmos a voz de Deus nesta hora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje pedimos a intercessão de modo especial do beato Carlo Acutis, que hoje foi beatificado pela Igreja. Pedimos a presença dele nesta hora. Pedimos também a presença de Santo Antônio de Pádua,
do nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, de Santa Teresinha do Menino Jesus e de todos os santos que na presença de Deus se dispuserem a interceder por nós nesta hora. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de compreendermos as vossas palavras, aquilo que o Senhor quis dizer aos vossos apóstolos. Dai-nos a graça de nos aprofundarmos na palavra. Nos ajude, Senhor, a darmos testemunho daquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, tendo lido a parábola do joio, e nós já bem entendemos como é que funciona toda a parábola, né? Havia um homem com uma plantação, ele plantava trigo, e aí no meio da noite veio um inimigo e plantou o joio. E aí, ao despertar, os seus servos perceberam que havia joio no meio do trigo, perguntaram para ele se devia arrancar o joio. Ele disse que esperasse o tempo da ceifa. E aí, no dia da ceifa, ele separaria uns dos outros. Nós conhecemos bem a parábola. Mas o que poucas pessoas sabem, às vezes, é que o próprio Jesus explicou a parábola do joio. Então, hoje não é o nosso intuito explicar cada elemento da parábola do joio, como nós fizemos com a parábola do grão de mostarda. Vocês devem se lembrar que quando falamos do grão de mostarda, nós falamos sobre cada elemento daquela parábola. Falamos do que é o grão de mostarda, o que é o campo, quem é o homem que semeia o grão de mostarda, e o que é a árvore que, no fim, acaba crescendo e se tornando a maior das hortaliças. Vocês devem se lembrar bem disso. Mas hoje nós não vamos fazer isso, porque o Senhor Jesus, depois de alguns versículos, ele mesmo explica o que é cada elemento da parábola. Apenas para que nós nos lembremos, vamos ler alguns versículos depois. Nós lemos os versículos 24 até o 30, no capítulo 13. Basta que você vá um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. No versículo 36, Jesus começa a explicar a parábola do joio. Ele diz: Então, despedido o povo, foi para casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E aí Jesus vai começar a explicação. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E lembra que reino de Deus é todas aquelas comparações que Jesus faz com relação às suas parábolas, né? As parábolas apontam ao reino de Deus porque o reino de Deus é o próprio Cristo. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o demônio. O tempo da ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. De maneira que, assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa explicação está dos versículos 36 ao 43. Se depois dessa nossa live for necessário, reveja essa explicação de Jesus, porque ninguém melhor do que ele mesmo, que propôs a parábola, explicar a parábola para nós. Bom, nós não vamos explicar elemento por elemento da parábola do joio, mas nos aprofundar de algum modo nela. Nós entendemos quais são cada um desses elementos, quais são cada um dos elementos da parábola. Então nós entendemos que o trigo são todos aqueles que recebem o reino de Deus em suas almas, a presença do próprio Cristo ressuscitado pela fé, e que permitem que esse reino cresça em seu interior. Esses são simbolizados como o trigo, e nós já vamos entender por que mais profundamente. O joio são aquelas pessoas que são chamadas por Jesus de filhos do maligno, porque no fundo são todos aqueles que se dispõem a viver uma vida segundo a carne, segundo o mundo ou segundo o demônio. Não são pessoas que recebem o reino de Deus, ou se o recebem, de algum modo já o expulsam de volta. São pessoas justamente contrárias ao trigo, e nós também vamos entender logo o porquê. Nós entendemos que o campo é o mundo e que o dono da plantação é Jesus mesmo, o Filho do Homem, como ele diz. O que acontece é que, quando nós olhamos esse cenário,
muitas perguntas podem nos vir à mente. Muitas perguntas podem nos acometer, porque acontece que quando olhamos o joio e o trigo e entendemos que são bons e maus em meio à criação, uma pergunta que geralmente é feita no nosso interior é: por que é que o Senhor permite que o joio cresça junto com o trigo? E para entendermos isso, não basta uma explicação leve, rasa sobre esta parábola, mas é necessário nos aprofundarmos um pouco nela. O que acontece é que o joio e o trigo foram plantados por pessoas diferentes. O joio foi plantado pelo Filho do Homem e o trigo, perdão, me confundi. O trigo foi plantado pelo Filho do Homem e o joio foi plantado pelo inimigo do Filho do Homem. Mas o que acontece é que, na parábola, é dito que o inimigo veio à noite para plantar o joio. E quando os servos daquele dono da plantação despertaram e perceberam que o joio tinha sido plantado no meio do trigo, foram lá avisar o seu senhor, mas a resposta do seu senhor é surpreendente. Esse é o primeiro ponto que nós vamos nos infiltrar aqui, né? Jesus, que é o dono da plantação, ele responde: foi um inimigo que fez isto. Ele responde categoricamente: foi um inimigo que fez isto. Ele responde isso justamente porque ele sabe quem foi que plantou o joio em meio ao trigo. Jesus é aquele que, ao plantar o trigo, sabe que o seu inimigo virá para plantar o joio. E essa primeira informação é muito importante. Por quê? Muitas pessoas pensam que, porque Deus não quis o joio, ele não sabe de onde vem o joio, e por não saber de onde vem o joio no meio do trigo, ele não arranca o joio antes da hora. Há pessoas que pensam que porque, de algum modo, os inimigos se escondem em meio à multidão, Deus não age desde já. Vamos ser bastante claros. Quando observamos que no mundo há santos e pecadores vivendo lado a lado, nós por vezes nos perguntamos como é possível que Deus não extirpe os pecadores de uma vez, que Deus não os elimine da face da terra e deixe os santos em paz de uma vez. Isso não acontece porque, primeiramente, o Senhor sabe que foi o inimigo que plantou o joio. E mais ainda, ele sabe quem é joio e quem é trigo. É necessário que nós olhemos para essas duas realidades agora, joio e trigo, e vamos entendê-los. Vocês se lembram que quando eu falei do grão de mostarda, eu falava que o grão de mostarda era um grão bem pequeno, né? Tanto que cabia na palma da mão e é muito menor do que qualquer outra semente. Mas para você que nunca viu um joio ou trigo, saiba que são duas realidades muito parecidas. A maior parte de nós já viu trigo, sabe como é que é? O trigo é a matéria-prima de onde veio o pão, por exemplo. Ele é um fruto que, depois de plantado, ele cresce verticalmente para cima e os seus frutos aparecem em cima dele. O joio é muito parecido com o trigo, é tão parecido que quando o joio é plantado no meio do trigo, causa essa enorme confusão que nós vemos na parábola. O que acontece é que há uma grande diferença entre joio e trigo, porque se usar o joio para se fazer aquilo que se faz com o trigo, não vai dar certo. A grande diferença é que o trigo tem frutos e o joio não tem frutos. Essa é a grande diferença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós tomamos um pedaço de trigo e tentamos arrancar dele frutos, conseguimos, porque ele é trigo. Mas se fazemos o mesmo com o joio, que é igualzinho ao trigo, e tentamos arrancar dele frutos, nós não conseguimos porque é joio. Se você tem alguma dúvida, é possível pesquisar na internet aí alguma foto, ou alguma imagem, ou algum vídeo de joio e trigo, lado a lado, para que você veja de uma maneira mais clara. Ambos, por aparência, são idênticos, iguaizinhos. Mas a diferença é que o trigo dá frutos e o joio não dá frutos. O que acontece é que aquele que plantou o trigo sabe tudo aquilo que é trigo e tudo aquilo que é joio. O Filho do Homem, que foi aquele que plantou o trigo, segundo a parábola, Jesus Cristo mesmo, sabe quais são as pessoas que a ele pertencem. Sabe quem são
trigo em sua plantação, sabem quem são as pessoas que dão frutos, assim como sabe quem é joio, quem só parece dar frutos, mas não dá frutos verdadeiros. Sabe quem é joio porque, apesar da aparência, são, como ele mesmo diz, hipócritas, pessoas que usam máscaras e não dão verdadeiros frutos. Jesus Cristo, ele sabe, desde o momento em que plantou, a diferença entre o joio e o trigo. E por saber essa diferença, uma dúvida nos vem à mente, né? Bom, se ele sabe quem é joio e quem é trigo, por que ele não arrancou o joio de uma vez? Vamos nos voltar para a parábola mais uma vez. Quando os servos acordaram de manhã e perceberam que havia joio plantado no meio do trigo, eles foram avisar o seu patrão e disseram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? E aí nós ouvimos a resposta. Ele respondeu-lhes: não, para que talvez não suceda que, arrancando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Essa resposta nos mostra como é grande a bondade de Deus para conosco, meus irmãos. A bondade de Deus é tão grande para conosco que ele não extirpa da face da terra os pecadores, ele não extirpa da face da terra os injustos, todos aqueles que não dão frutos, por amor aos filhos do reino, por amor àqueles que dão frutos. Pode nos parecer estranho, né? Por que é que Deus não acaba com o mal que há no mundo? A resposta é simples, porque acabando com o mal que há no mundo, ele também acabaria com o bem que há no mundo. Em que sentido? Deixe-me explicar bem para que você não fique confuso. Há joios ao nosso redor, há pessoas que não dão frutos, que não têm fé, que ou por não serem cristãos, ou simplesmente porque escolheram a vida de pecado, que estando ao nosso redor parecem nos fazer mal apenas. São pecadores, são pessoas que não são bons exemplos, são pessoas por muitas vezes más que nos fazem maldade ou que fazem maldade a outros. E nós percebemos esse joio todo e, assim como os servos aqui da plantação, nós queremos arrancá-los. Mas Deus não os arranca antes do tempo da ceifa, que é o fim do mundo, justamente em atenção àqueles que são trigo, justamente em atenção àqueles que do joio de algum modo dependem. Pode nos parecer estranho isso, mas vamos entender. De todos os males, Deus é capaz de tirar um bem maior. Isso nós já sabemos. Deus não tira bens apenas daquilo que é bom, mas ele tira bens também daquilo que é mal. Um grande exemplo que nós temos disso é quando Adão e Eva pecaram e a salvação nos veio por Cristo Jesus. Porque a glória que os cristãos têm nesta vida e na vida eterna é muito maior do que toda a graça que Adão havia recebido lá atrás. Adão e Eva eram bons, foram criados muito bons por Deus, como nós sabemos no Gênesis. Mas quando pecaram, este mal foi tornado um bem ainda maior pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um primeiro de muitos exemplos que podemos dar de males que Deus transforma em bens. Em atenção ao trigo, em atenção àqueles que dão fruto, Deus não arranca o joio. É necessário que você entenda isso. Em atenção a você que talvez seja joio, a você que talvez seja trigo. Deus nos livre de ser joio, né? Aí, em atenção a você que seja trigo, Deus não arranca o joio. Deus não te livra dos males na sua vida. Deus não te arranca as pessoas que te fazem mal. Deus não tira os sofrimentos do seu caminho justamente por atenção a você. Justamente porque é pelo caminho da cruz que nós chegamos à ressurreição. Vamos entender isso, meus irmãos. Deus é bom para conosco porque ele sabe que, se de uma hora para outra ele acabasse com todos os maus da face da terra, com todos os pecadores, com todos os injustos, com todo o joio, ele sabe que aqueles que são trigo poderiam cair em desespero. Porque a realidade profunda que a parábola do joio e do trigo nos mostram é a seguinte: joio e trigo não se distinguem antes da época dos frutos. Joio e trigo parecem ser exatamente a mesma coisa até a época dos frutos. O que quer dizer que
Bons e maus neste mundo, por muitas vezes, são confundidos. Pessoas boas e más, justas e injustas, pecadores e santos, por vezes vivendo lado a lado, parecem ser exatamente a mesma coisa. Mas apenas Deus, aquele que plantou o trigo, sabe a diferença entre o joio e o trigo. O que quer dizer que muitos daqueles que nós vemos e que parecem que serão condenados, serão na verdade salvos. E muitos dos que nós temos certeza que serão salvos, na verdade, serão condenados. Essa é uma triste realidade, mas é assim que é. A parábola do joio e do trigo nos mostra que há realidades interiores em cada uma das pessoas e que correspondem às suas obras. Se não houver verdadeiros frutos naqueles que são plantados pelo Filho do Homem, trigo, na verdade, eles são apenas joio. E todos aqueles que são plantados pelo inimigo, na verdade, nunca darão frutos, porque são joio e não passam de joio. Quando olhamos para joio e trigo, meus irmãos, não devemos ver apenas a grande diferença que há em ambos, porque há uma grande diferença. O trigo é aquele que produz frutos, é aquele que é capaz de... Como eu estava dizendo, quando nós olhamos para a parábola do joio e do trigo, muitas pessoas enfatizam a grande diferença que há entre joio e trigo. Mas na verdade nós devemos olhar para a grande semelhança que há entre ambos. E é essa semelhança que o Senhor nos abre os olhos quando nos ensina que há joio e trigo plantados neste mundo. Meus irmãos, quando nós vemos a semelhança que há entre um santo e um pecador, nós nos assustamos. Há muitas diferenças, é claro, entre um santo e um pecador, não estou dizendo que não há. Os santos são aqueles que fazem boas obras, os santos são aqueles que de verdade amam, os santos são aqueles que fazem a vontade de Deus, e se diferem muito dos pecadores em seu modo de se portar, em seu modo de falar, em seu modo de se vestir, em seu modo de sentirem, em seu modo de se comportar e assim por diante. Basta nos lembrarmos das histórias dos santos que ouvimos falar, basta nos lembrarmos das pessoas santas com as quais nós já tivemos a graça de conviver e nos lembrarmos dos pecadores que infelizmente já passaram pelo nosso caminho. Os pecadores por muitas vezes são como pedras de tropeço, pessoas difíceis de se lidar. Enquanto que os santos é o contrário. Talvez seja um pouco difícil de lidar com o santo unicamente porque ele nos puxa para cima, ele nos faz querer subir. E é esse o incômodo que há em conviver com alguma pessoa santa. Mas, meus irmãos, apesar desta diferença, há uma grande semelhança entre santos e pecadores, neste mundo ainda. E qual é essa semelhança? É que todos nós, enquanto ainda vivemos neste mundo, levamos a aparência do homem e da mulher velhos. São Paulo fala do homem velho e do homem novo, da mulher velha e da mulher nova, que são essas realidades interiores em nós que nos fazem dia e noite lutar contra o pecado, dia e noite lutarmos contra as nossas más inclinações, as nossas más tendências e os nossos vícios. E disto sofrem pecadores e santos. A semelhança entre pecadores e santos é assustadora, porque o santo só é santo porque é santificado por Deus, não porque se santificou. Foi movido por Deus a esta graça porque Deus o escolheu, Deus o elegeu. Mas não há muita diferença com o pecador, senão uma diferença por vezes externa, exterior. A diferença interior que há é realmente a presença de Deus e assim por diante. Mas quando percebemos as semelhanças que há entre uns e outros, nós nos assustamos. Essas semelhanças, meus irmãos, elas ficam ainda mais claras quando nos deparamos com pessoas que parecem santas, mas que no juízo de Deus serão condenadas. E pessoas que parecem pecadoras ou imperfeitas nisto ou naquilo, mas na verdade no juízo de Deus são grandes santos. Quando percebemos imperfeições em algumas pessoas que na verdade são santidade, ou quando percebemos uma grande perfeição aqui ou ali, uma coisa muito certinha demais aqui ou ali em alguém, que na verdade são um grande pecado. Jesus ele falava, por exemplo, dos fariseus, que são como que sepulcros caiados, né? O que são os sepulcros caiados? Aqueles sepulcros em que por fora se passava cal, eram brancos, né? Bonitos por fora, mas por dentro, como nós sabemos, sepulcros, onde se punham mortos, onde havia sujeira, onde havia grande podridão e assim por diante.
Não há, perceba, diferença exterior entre uma maçã boa e uma maçã podre. Quando você toma uma maçã boa e uma maçã podre, qual é a diferença entre ambas por fora? Não muita. Se a maçã podre está podre apenas por dentro, por fora elas parecem exatamente iguais. Mas aí é que está. Neste mundo, a nossa vida escondida em Deus está de fato escondida nas nossas obras. Nós nos parecemos muito com joio, apesar de não sermos joio. Assim como o joio se parece muito com o trigo, apesar de não ser trigo. Esta parábola, meus irmãos, ela precisa abrir a nossa mente, o nosso modo de vê-la, de ver as Sagradas Escrituras e a vida cristã, porque quando nós falamos do reino de Deus, quando nós falamos das transformações que o Senhor realiza no nosso interior, da morte interior que devemos sofrer para que Ele viva em nós, a impressão que temos é que, aparentemente, vamos mudar muito, é que por fora seremos muito diferentes e assim por diante. Mas a grande comprovação são os santos da igreja. Eu havia falado do beato Carlo Acutis no início dessa live. Nós fizemos a oração pedindo a intercessão dele. Hoje é o dia da beatificação dele. E ele é um grande exemplo para nós hoje de como funciona o joio e o trigo. Porque, olhando para a vida do Carlo Acutis apenas exteriormente nessa vida, ele parecia ser um jovem comum. Um católico que frequentava as missas, mas, assim como os outros jovens, se vestia como os outros jovens, se portava por vezes como muitos dos outros jovens, tinha por vezes os mesmos gostos que os outros, nós sabemos pela biografia dele, mas ali dentro havia um santo. Ali dentro havia trigo e não joio, apesar de ser muito parecido com o joio em certo sentido. Assim, meus irmãos, como há pessoas que se parecem muito com santos, que parecem fazer muito boas obras, mas na verdade são obras todas tolhidas, são obras todas cortadas em partes e que não são tão bem recebidas por Deus. Nós não somos capazes de julgar. Na verdade, quem julga e quem vê isso com clareza é Deus mesmo. Nós não. Mas nós precisamos abrir os olhos para vermos com os olhos de Deus. Porque Deus é aquele que vê a plantação de trigo e joio desde o início ao fim. Ele é aquele que plantou o trigo lá no início, é aquele que viu o joio sendo plantado pelo inimigo e é aquele que verá até o fim dos tempos o julgamento de cada joio e de cada trigo da plantação. Deus é muito bom para conosco também, meus irmãos, quando nós olhamos esta parábola do joio e do trigo, porque nós percebemos que, não arrancando o joio antes, nós não seremos confundidos no dia do juízo. Grave isso no seu coração e essa é uma notícia de grande alegria para nós. Nós não seremos confundidos no dia do juízo, porque quando o Senhor separa joio e trigo no dia da ceifa, ele vai separar cada joio e cada trigo individualmente. Porque o único jeito de distinguir o que é joio e o que é trigo é pegando um por um, como eu havia dito. Você só sabe o que é trigo quando você toma o trigo, esmigalha na sua mão e percebe que ali tem frutos. O joio é muito parecido com o trigo, mas quando você pega na mão e esmigalha, ele não tem frutos. O único modo de distinguir joio e trigo depois de crescidos é pelos frutos. E é com grande alegria que nós percebemos que no dia do juízo seremos julgados individualmente. Perceba como é triste, como é apavorante a visão do pecador que percebe que no dia do juízo será visto individualmente por Deus. Mas ao mesmo tempo, como é grande a alegria daqueles que, esperando em Deus, sabem que serão vistos individualmente por Ele e não serão confundidos. Jesus já havia dito, quando falava do juízo final, né, que alguns vão se aproximar dele e dizer: Senhor, Senhor, não fizemos grandes coisas em vosso nome? Nós não invocamos o vosso nome? E aí ele dirá a eles: não vos conheço. Essa é uma palavra que nos deve causar terror, pavor desde agora. Porque se o Senhor não nos conhece no dia do juízo, é justamente porque Ele não nos plantou. É justamente porque não somos trigo plantados pela mão dele. E muito nos consola saber que no dia da ceifa, Ele enviará os seus anjos, conforme Ele mesmo explica na parábola, não apenas para arrancar tudo de uma vez, e vai joio para um lado e trigo para o outro e assim por diante,
mas ele enviará os seus anjos para recolherem fruto por fruto, trigo por trigo, joio por joio. E separando um por um, enviará o joio para o fogo, amarrando, atando ele e mandando para o fogo, e o trigo para o celeiro. Isso aqui nós já sabemos bem o que significa, né, meus irmãos? O joio, quando recolhido, atado e jogado ao fogo, é aquele que na parábola simboliza a condenação eterna para aqueles que não deram frutos, para aqueles que foram plantados pelo inimigo e não por Deus, para aqueles que não fazem a vontade de Deus e por isso não foram plantados pelo Filho do Homem, mas sim pelo inimigo. Mas ao contrário, aqueles que são trigo serão recolhidos. A palavra usada não é atados, né? Atado será o joio. O trigo será recolhido. Recolher é bem diferente de atar. Atar é amarrar, prender. Recolher é pegar um por um e unir a todos. Recolhei-o no meu celeiro. Essa é a palavra usada pelo Senhor. Recolhei-o no meu celeiro significa tragam aqueles que são trigo para as minhas moradas. Tragam aqueles que são trigo para a minha casa. Porque é exatamente isso que Deus há de fazer para com aqueles que são justos e santos e que caminham na sua presença. Meus irmãos, muito nos deve consolar a parábola do joio e do trigo. Eu digo isso e repito, porque quando muitos de nós temos contato com essa parábola, nós ficamos com medo, nós tememos o dia do juízo. De certo modo, nós devemos temê-lo sim, porque devemos fazer boas obras nesta vida, devemos nos esforçar a partir de agora para que, comparecendo no dia do juízo, sejamos trigo na presença do Senhor. Mas perceba que há alguns sinais daqueles que já nesta vida são trigo e que serão recolhidos pelo Senhor para a salvação eterna. E há alguns sinais também daqueles que são joio. Porque perceba, aqueles que são trigo no dia do juízo serão reconhecidos como trigo pelos seus frutos. E aqueles que são joio serão reconhecidos como joio no dia do juízo porque não terão frutos. Eu digo o dia do juízo porque é o dia da ceifa aqui na parábola. O fim do mundo. Mas perceba que há alguns sinais que algumas pessoas dão, ainda nesta vida, de que serão condenadas ou salvas. E preste atenção nesses sinais, porque talvez se o seu caso for uma pessoa que dê sinais de condenação, e Deus te livre disso, ore ao Senhor fervorosamente e peça a Ele a graça da conversão, para que nessa vida você se supere, para que nessa vida você melhore, para que nessa vida você se torne um cristão segundo a vontade de Deus. Os sinais são claros. O primeiro sinal daqueles que serão salvos nesta vida são as graças que de Deus recebem. E o que é a graça que nós recebemos de Deus nessa vida? Não são os bens materiais que recebemos, não é a prosperidade que nós percebemos, mas a primeira e mais importante graça na nossa vida espiritual desde o início é a fé. Se você recebe a fé, daquele jeito que nós havíamos falado do grão de mostarda, como aquela visão sobrenatural que nos permite ver em meio ao escuro deste mundo, já é um sinal de que, de algum modo, você está sendo predileto ou predileta por Deus. Outros sinais são as graças superiores, que provêm da fé. As graças das virtudes que Deus vai nos concedendo com o passar da vida, e principalmente a graça do verdadeiro amor, a caridade que se tem para com os irmãos. Esses são sinais daqueles que talvez sejam predestinados, porque não há salvação eterna sem as obras nesta vida. E os sinais daqueles que possivelmente serão condenados, dentre tantos outros, e aqui não vamos falar de pecados, mas é um tipo de obstinação interior, que nós precisamos entender. Aqueles que são joio e que não darão frutos lá na frente, são pessoas obstinadas nesta vida contra Deus. Deus a chama para fazer isto, para fazer aquilo, para ser deste ou daquele modo. Mas quando a pessoa teima em ser obstinada no seu próprio pecado, na sua própria vida, no seu próprio modo de ser, na sua maneira de se portar e assim por diante, pode haver aí um grave sinal de condenação no futuro. Não estou dizendo que essas pessoas serão condenadas porque podem se converter, a graça de Deus pode agir, é claro. Mas o pecado contra o Espírito Santo, do qual Jesus falava, que é o único que não tem perdão,
É justamente esta obstinação interior em ser movido por Deus, em receber revelações de Deus e não mover-se, e não entregar-se a Deus, em não se converter, em não buscá-lo. Deus é infinitamente bom e misericordioso, Ele é paciente, Ele é compassivo, como nós sabemos. Ele nos dá tempo, Ele nos deu tantos anos na nossa vida até agora, nos dá cada dia para que nós nos convertamos. Mas se você permanece obstinado na sua dureza interior, tenha muito cuidado, porque a morte se aproxima. O dia do juízo vem. E ele não vem apenas para julgar os vivos e os mortos de um modo geral. O dia do juízo nosso pode vir com o dia da nossa própria morte. E nós não sabemos quando morreremos, irmãos. Por isso precisamos estar preparados. Ao contrário, mais um sinal daqueles que são trigo, daqueles que são escolhidos por Deus, é justamente o contrário da obstinação. É uma abertura à graça. Os santos são aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus porque é um verdadeiro milagre que, recebendo tantas graças que de Deus recebamos, nós ainda, na nossa maldade, na nossa miséria, na nossa pequenez, nós nos disponhamos a servir a Deus. Se você de algum modo se dispõe a servir a Deus nesta vida e recebe dele esta graça, louve a Deus pela sua infinita bondade e pela sua infinita misericórdia. Porque ele é aquele que prepara o trigo antes de colhê-lo. Ele é aquele que prepara o joio antes de atá-lo para ser queimado. A plantação inteira é o mundo e pertence a Cristo. Ele é o rei do mundo. O reino dele não é deste mundo. Mas no dia do juízo, no fim do mundo, quando vier ele com seus anjos para julgar os vivos e os mortos, ele reinará. Ele é o rei do universo. Ele é aquele que julga os vivos e os mortos, o joio e o trigo e assim por diante. Meus irmãos, essa parábola, ela nos consola e muito. Eu gostaria de destacar mais uma coisa para vocês. Nós não percebemos, mas o joio que está ao nosso lado, por muitas vezes, nos é útil na vida espiritual. Quando eu falo de joio, eu estou justamente me referindo aos filhos do maligno, como o Senhor diz, às claras. Ou seja, aquelas pessoas que de Deus não recebem a graça, as pessoas que não querem saber do Senhor, as pessoas que são obstinadas em seu interior e que no dia do juízo serão condenadas. Nós não sabemos quem são elas, tá? Mas muitas dessas pessoas por vezes nos dão sinais nesta vida. São pessoas que agem com obstinação, com maldade, que pecam como se não houvesse amanhã. E estas pessoas, próximas ou distantes de nós, nos fazem bens e males. E nos bens e nos males que eles nos fazem, eles nos são úteis. E eu gostaria de falar isso para vocês. Talvez vocês não tenham percebido ainda. Mas muitas das pessoas que parecem boas não serão salvas. E muitas das pessoas que parecem más serão salvas. Porque ser salvo ou condenado não depende da aparência. Nós muitas vezes pensamos, por exemplo, que o céu é azul. Mas de repente escurece e fica a noite e o céu se torna preto. Nós por muitas vezes pensamos que o dia ficará ensolarado. Mas aí de repente aparece uma nuvem, não sei de onde, e escurece o dia inteiro. Por muitas vezes nós pensamos que teremos uma amizade com alguém por um longo tempo e que seremos amigos por longos anos e de repente nós nos separamos. Assim como por vezes desprezamos alguém e pensamos que aquela pessoa vai logo passar pela nossa vida, mas ela na verdade permanece por muito tempo. Essas coisas nos mostram apenas que todo tipo de aparência que nós percebemos neste mundo, sejam de coisas boas ou más, não são um critério muito importante para sabermos aqueles que serão salvos ou condenados. Porque só Deus sabe aqueles que são joio e trigo de verdade. Mas o que acontece é que, por muitas vezes, o joio, os filhos do maligno, que nós não conhecemos, mas que estão no nosso meio, neste mundo, por muitas vezes eles nos fazem bens. Porque Deus, em sua infinita misericórdia e providência, permite que até os filhos do maligno ajam com bondade, recebam dele as graças em sua infinita misericórdia. E isso pode acontecer de diversos modos. Por exemplo, se algum destes filhos do maligno te serve com alguma profissão, com algum trabalho que ele tem ou algo assim. Você nem mesmo percebe, mas aquela pessoa te fez um bem.
Assim como quando essas pessoas nos fazem mal. E isso é um pouco mais difícil de ver. Porque quando há um mal feito contra nós, aquilo que nós imediatamente vemos é o mal que foi feito para nós. Vocês aí que estão me acompanhando na live, eu não faço ideia de que males vocês já sofreram dos outros. Muitos de nós já fomos xingados por pessoas, muitos de nós fomos insultados por outros, muitos de nós fomos rejeitados por outros, muitos de nós precisamos perdoar uma pessoa que nos fez um mal aqui ou ali, na família, no trabalho, onde quer que estejamos. Muitas pessoas nos olham torto, muitas pessoas não vão com a nossa cara, assim como nós não vamos com a cara delas. E há muitos males que por vezes sofremos, às vezes até diariamente, de pessoas. Eu não sei quais são os males que você tem sofrido, mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que estes mesmos males, sendo você trigo na plantação do Senhor, farão um bem na sua vida espiritual. Você não vê agora, você não sabe que bem esses males te farão, mas se você é trigo, eles te farão um grande bem. Porque o joio, ele entra na plantação não apenas como um parasita, né? Ele não rouba os nutrientes do trigo, a ponto de tirar os frutos do trigo. Mas ele é aquele que, na verdade, exalta o trigo na pequenez do trigo. Pare para pensar, há uma grande diferença entre um trigo que dá pouco fruto e um joio. Porque o joio, de qualquer modo, não vai dar fruto. Mas ainda que o trigo dê pouco fruto, ele é trigo. E em comparação com o joio, ele é muito mais, ele é um trigo. O que acontece é que as pessoas que nos fazem mal nesta vida acabam sendo para nós motivo de verdadeiras tentações e provações. E que através dessas tentações e provações nós podemos ser santificados por Deus. Nós sabemos que as provações vêm ao nosso encontro apenas para provar a nossa fé. As provações vêm ao nosso encontro apenas para que nós nos esqueçamos de Deus, apenas para que nós nos percamos nas tantas coisas desta vida. Mas as provações, quando são vencidas por alguém que se dedica a vencê-las de verdade, elas permitem com que a pessoa cresça na vida espiritual de verdade. É assim, por exemplo, quando uma criança vai andar de bicicleta. Todos nós já fomos crianças e muitos de nós aprendemos a andar de bicicleta quando crianças. Quando nós montamos na bicicleta sem rodinhas pela primeira vez, alguém nos ajuda, né, a pedalar. Mas é necessário que essa pessoa nos solte e é necessário que de algum modo nós caiamos, ou pelo menos levemos um tombo, ou pelo menos tenhamos alguma dificuldade com o guidão da bicicleta. Isso acontece exatamente para que nós aprendamos a pedalar. Assim também é quando nós aprendemos a nadar. Quando você mergulha pela primeira vez, geralmente alguém te ajuda a nadar, você usa boias. Mas para aprender a nadar de verdade, talvez às vezes seja necessário passar um quase afogamento, né? Levar aqueles sustos, cair na água, voltar e assim por diante. Essas coisas são necessárias para andar de bicicleta, para nadar, mas é também assim na vida espiritual. Se a sua fé não for provada, se a sua fé não for treinada, se a sua fé não tiver um tipo de musculatura interior, ela não cresce. E o joio que está no nosso meio é aquele que justamente nos ajuda a termos provações. E por essas provações é que nós crescemos. É assim também com as tentações. Quando nós somos tentados na nossa mente por pensamentos, ou em nossas palavras, ou por palavras de outras pessoas, ou por situações em que nós nos encontramos, as tentações são aquelas que justamente nos ajudam a progredir no amor a Deus. Porque aquele que escapa de uma tentação, aquele que foge de uma tentação, se põe na presença de Deus verdadeiramente. Assim como Jesus no deserto. Quando escapou daquelas três tentações do diabo, em cada tentação que Jesus escapou, ele provou o maior amor a Deus, como nós sabemos. Não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, e assim por diante. Quando o joio nos faz mal, ou quando o joio nos faz bem, ele no fim de tudo acaba nos fazendo bem. Ao nos fazer bem, nos faz bem. E ao nos fazer mal, também nos faz bem. Isso nos lembra daquela frase de São Paulo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós somos trigo, nós somos por Ele plantados. Nós somos aqueles que receberam a fé em sua raiz e que pela fé frutificamos em boas obras. Deus seja louvado pela sua vida, se você é trigo. Deus seja louvado pela sua vida,
se você está acompanhando essa live com o interesse de progredir na vida interior, com o interesse de entender a parábola do joio e do trigo e de dar graças a Deus por aquilo que ele fez ao contar a parábola e por aquilo que ele faz para nós agora, ao nos explicar a parábola cada vez mais detalhadamente pela igreja. Deus seja louvado porque se ele nos concede essa graça, o interesse pela palavra, por exemplo, ou a disposição para orarmos e para estarmos diante dele na vida de oração, é porque de algum modo ele já tem nos sustentado, ele tem nos erguido, ele tem nos dado as graças que nos são necessárias. Bom, com relação à parábola do joio, eu acredito que é isso. Espero que essa meditação tenha ajudado vocês, meus irmãos. Espero que, sinceramente, isso tenha feito efeito na vida espiritual de vocês, que isso ajude a Irmandade do Santíssimo na nossa paróquia, né? E ajude todos aqueles que acompanharem essa nossa meditação. Que você que nos ouviu aqui ao vivo ou que pode nos ouvir depois, receba a graça de Deus. Que você seja inspirado, iluminado ou iluminada pelo Espírito Santo para que o Senhor continue a te sustentar, como tem te sustentado até aqui. Vamos entrar na presença de Deus nesta hora para agradecermos a Ele. Louvemos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós vos agradecemos por esta live, pelo momento de partilha que temos aqui, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos nesta hora, de ouvirmos a vossa palavra e de meditarmos a respeito do que o Senhor tem para nós hoje. Neste sábado, Senhor, nos ajude a contemplarmos os mistérios que fizestes na vida da Virgem Maria, que é para nós o exemplo do trigo plantado no campo. Dá-nos a graça de contemplarmos o exemplo dela, dos santos da igreja, do Beato Carlo Acutis, e de, inspirados por esses trigos, sermos também, nas vossas mãos, trigo. Só o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo, e nós vos pedimos por vossa infinita misericórdia e bondade que nós sejamos também trigo, Senhor. Só o Senhor sabe o que há no nosso interior. Só o Senhor sabe aquilo que nós temos carregado conosco, as boas obras que nós vos oferecemos. E pedimos que o Senhor, na vossa infinita misericórdia, nos perdoe dos nossos pecados e nos dê a graça de sermos trigo nas vossas mãos. Senhor, nós vos agradecemos porque o Senhor conosco esteve e pedimos que o Senhor nos ajude a perseverarmos na vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, agradeço a você que nos acompanhou aí na live e peça a presença do seu anjo da guarda, peça a presença dos santos para que intercedam por você e com você estejam durante todo este dia, este final de semana e te deem a graça que é necessária nesta hora. Fiquem com Deus, gente.